Livro Congresso Espírita Internacional de Paris em 1925. De Leon Denis, 1925. Nos bastidores do Congresso Espírita em 1925 por Claire Balmard, a biografa de Leon Denis. Extraídos da obra Claire Balmard, Leon Denis na intimidade. 1925, o Congresso de Paris. Leon Denis havia, em 1900, presidido ao Congresso de Paris. Nessa época os espíritas parisienses não tinham por centro de suas reuniões senão uma construção de madeira ao fundo de um pátio, Rua do Faubourg Saint-Martin. Eles ficaram muito felizes depois da guerra graças a uma mecenas, o Sr. Jean Meyer. Tiveram uma organização à altura de sua grandeza e da força de sua doutrina. O mestre não conhecera nada desta organização material. Durante a guerra sua cegueira havia crescido, ele havia vivido a parte do mundo, confinado em sua casa. O anúncio de um congresso para 1925 deixou Leon Denis pensativo. Ele hesitava em julgá-lo oportuno. A Federação Espírita Internacional, tendo sido fundada recentemente, levava o mestre a pensar que teria sido preferível deixar este grande organismo espiritualista funcionar durante alguns anos antes de sonhar em ocupar os membros em um congresso. Todavia ele não tardou a mudar de apreciação. A Revista Espírita consagrava a cada mês uma de suas páginas à preparação deste congresso. Nós líamos com interesse os preliminares que se seguiam aos programas dos trabalhos e que continham a convocação do Comitê de Organização, endereçada aos congressistas. Foi com uma atenção suspensa que o escritor ouviu esta leitura, fez sublinhar algumas passagens que pareciam refletir com particular importância, e se declarou muito satisfeito com os assuntos propostos no programa. O Sr. Jean Meyer, a quem foi mandada a apreciação, exprimiu-lhe sua alegria e insistiu para que ele tomasse parte nestas grandes realizações espiritualistas. Perguntou-lhe se não teria por bem representar o Brasil ou o México. Em sua resposta, Leon Denis fez reservas invocando sua idade avançada e sua enfermidade que lhe tornavam todas as viagens difíceis. O mestre expôs a situação a seus guias em uma reunião íntima e estes o encorajaram a aceitar a participação no congresso, porém ele lhes objetou o que chamava o fardo de suas enfermidades. É presumir de minhas forças, em minha idade, presidir a um congresso, disse-lhes ele. Flammarion me substituirá muito bem. Leon Denis havia apenas pronunciado estas palavras quando foi interrompido por seu médium que num tom nítido e firme lhe respondeu: Flammarion não estará lá. Como? Flammarion se absterá, respondeu Leon Denis espantado. Não, ele não estará lá. Nenhuma palavra foi acrescentada e as pessoas presentes não puderam de forma alguma supor a morte próxima do célebre astrônomo. 3 meses depois, ela sobrevinha. Tomando conhecimento dela, o mestre glorificou diante de nós o eminente sábio cujas obras já haviam maravilhosamente vulgarizado uma ciência árida, colocando assim ao alcance de todas as inteligências. Então foi iniciado um trabalho opinativo, boas-vindas, alocução prévia e abertura do congresso, refutações possíveis aos metapsiquistas, discursos de encerramento. Tudo isto foi elaborado. Leon Denis ditou em seguida seu trabalho, História do Desenvolvimento do Espiritismo em Tours. O mestre estava em perfeita saúde. Com sua habitual independência de caráter ele procedeu sozinho aos preparativos de sua viagem. Na quinta-feira, 4 de setembro, ele partia para Paris acompanhado de Gaston Luce, devendo desde o dia seguinte assistir na Maison des Spirites, 8 Rua Copernic, a reunião do Comitê Geral e Assembleia Geral da Federação Espírita Internacional. Os dias que se seguiram foram um arrebatamento. Subjugados pelo encanto da palavra do mestre, desde a primeira sessão plenária na sala da Sociedade Sábios os espíritas deviam, 3 vezes ainda nesta mesma sala, fruir de seu talento prestigioso.
O orador ultrapassou a si mesmo, ele conduziu os debates com uma juventude de espírito, com uma facilidade de elocução notáveis. Seu tato habitual, seu bom humor e sua urbanidade encantaram os espectadores. Que majestade revestia o apóstolo quando seu belo gesto de portador da tocha acompanhava suas vibrantes perorações. O ensinamento que o ancião sintetizava em sua palavra era como uma viva luz iluminando as delicadas questões da experimentação e de tudo que diz respeito ao espiritismo. Os congressistas guardarão para sempre a lembrança de Leon Denis muito pálido, pronunciando seu magnífico discurso de boas-vindas diante dos representantes espíritas de 22 nações. Nós vos saudamos a todos, disse ele, a qualquer nação que pertenceis, em nome de nossas crenças comuns, em nome da grande causa que servimos. É provável, senhoras e senhores, que muitos dentre vós se encontrem aqui pela primeira vez e, entretanto, nós vos sentimos a todos reunidos pelos laços poderosos, pelos laços espirituais que unem as almas em uma fé sincera, uma aspiração ardente, para a verdade, para a luz. E, não é este laço, por excelência, o laço indestrutível que reaproxima as almas como membros de uma mesma família e, ao mesmo tempo, une a terra ao espaço? Pois todos nós sabemos que, acima de nossas pátrias humanas, mais alto que nossas diferenças de línguas e de raças, há a grande pátria eterna, de onde todos saímos por ocasião de nosso nascimento, para onde retornamos todos após a morte, para nos encontrar nesta pátria de almas, que não tem fronteiras, que não tem limites, porque é o campo imenso da evolução de todos os seres em sua ascensão lenta e gradual para Deus. O mestre definiu em seguida a finalidade e o futuro do espiritismo. Este longo desenvolvimento foi frequentemente interrompido pelos aplausos e várias vezes cortado pelo tradutor inglês. Nem a mínima hesitação nos períodos, os oradores, mesmo os mais jovens conferencistas, tinham necessidade de recorrer ao texto para que o fio de seus discursos não fosse interrompido. A todos o mestre dava a impressão de contar com seu pleno controle cerebral. No dia 10 de setembro, Leon Denis pronunciou o discurso de abertura. Foi uma bela locução onde estava traçada a história do espiritismo desde há 50 anos, com suas numerosas tribulações, mas também com seu soberbo desenvolvimento. Ele terminou mostrando aos espíritas do mundo inteiro que a pesada responsabilidade que a grandes deveres estavam incumbidos. A intervenção do Sr. Valabreg forneceu ao mestre oportunidade para uma magistral improvisação. O debate era sobre a liberdade de consciência. O Sr. Valabreg partira para o combate após ter ouvido o discurso de Leon Denis e a relação muito interessante do secretário-geral, Sr. Rippert. Ele exclamara: Eu não adoto vossa afirmação porque ela não proclama liberdade de consciência. A isto Leon Denis replicou: Fizemos a revolução para ter a liberdade de consciência, nossos pais derramaram seu sangue para ter liberdade de consciência, creio que ela existe que irradia sobre a França inteira. Após a leitura do relatório discutiremos esta questão que me parece, entretanto, supérflua, porque a liberdade de consciência existe, ela é mantida e contra ela ninguém se poderá opor nem combatê-la. Após diferentes leituras de comunicações, as do Dr. Massuel, procurador-geral da Corte de Apelações de Bordeaux e de Sir Oliver Lodge, a palavra foi dada ao Sr. Valabreg. Ele dissertou longamente, foi eloquente, interessante, mas a grande maioria da Assembleia não aprovou a diatribe que fazia aos espíritas, a reprovação de ortodoxia e de não ter feito do amor, a base e o princípio essencial de sua doutrina. Não tirávamos os olhos do mestre que, um pouco curvado sobre a mesa, ouvia atentamente seu contraditor, parecendo contrair-se sobre si mesmo como um lutador que prepara suas forças antes de medir-se com seu adversário. Ele se ergueu quando o Sr. Valabreg terminou e fez uma magnífica improvisação.
Senhoras, senhores, disse ele, permiti-me resumir este debate em algumas palavras. Segui com atenção os discursos muito eloquentes e espirituais do Sr. Valabreg e me pergunto agora em que, realmente, suas opiniões diferem das nossas. Eu não vejo nenhuma diferença, senão quanto à maneira de exprimir. No fundo estamos perfeitamente de acordo, e, neste caso, por que discutir? Ele nos falou de Cristo e de seu grande amor. Mas todos nós admiramos o Cristo e todos nós nos prosternamos com respeito diante desta grande figura que domina os séculos e permite-me lembrar que o Cristo não apenas deu um exemplo magnífico de devotamento e sacrifício, mas nos trouxe também um ensinamento, a razão de sua encarnação sobre a terra. Ele veio dar-nos um conhecimento de Deus, da alma e do destino, princípios que, infelizmente, não se aplicam mais em toda sua beleza e em toda sua grandeza. É precisamente nossa obra fazer com que revivam, é por isso que estamos reunidos, que trocamos opiniões, que sofremos há 50 anos para reconstituir e dar à humanidade o ensinamento do Cristo. Por fim, permiti-me dizer-vos, haveis pronunciado a palavra ortodoxia. Espiritismo não é uma ortodoxia no sentido de doutrina fechada, de doutrina rígida, é simplesmente uma representação livre do pensamento. É uma evolução, é uma etapa para a verdade integral, para o infinito. Allan Kardec não disse que o Espiritismo permaneceria aberto a todos os desenvolvimentos do futuro e, por consequência, a todas as manifestações do pensamento e da ciência. Mas justificamos estas palavras, incorporamos em nossos trabalhos, em nossas obras todos os progressos, todos os conceitos das ciências, fizemos melhor do que isto, indicamos os caminhos, as rotas a seguir. Foi graças a nós que os sábios entraram em nossas vias, no estudo do mundo invisível, no estudo das forças invisíveis, foi graças aos nossos estudos e às nossas pesquisas. Quem foi, enfim, que falou em primeiro lugar, nos tempos modernos, do fluido, da mediunidade, do corpo astral? Foram os espíritas. Atualmente ainda, todos os sábios, todos os metapsiquistas, não fazem senão caminhar sobre nossos traços, e seguir o caminho que percorremos há muito tempo. Pois bem, caro amigo, permiti-me dizer-vos, todos os nossos esforços convergem para o objetivo do qual haveis entrevisto a hora. Falastes de consolações a dar à humanidade, àqueles que sofrem, mas calculais todas as provas e todos os sofrimentos e todas as dores que o Espiritismo consolou. O Espiritismo não é simplesmente um ensinamento que repousa sobre base certa, é um critério que desafia contradições. O Espiritismo é um ensinamento para o mundo inteiro. Ensina-se por toda parte a reencarnação, os princípios do amor, e é isto que faz a base do Espiritismo. Jamais nenhuma doutrina apoiou-se sobre um critério tão universal. Esse sentimento de amor de que falais é a própria base do ensinamento espírita, como do ensinamento cristão. Ele não é escola, doutrina, ensinamento, qualquer que seja a sua forma e que não tenha seus princípios. Nós temos princípios que ultrapassam os outros neste sentido de que eles nos vêm do alto, de todos os pontos da Terra e que concordam entre si nos pontos essenciais. Nesta reunião, em que todas as nações estão representadas, os anglo-saxões parecem se diferenciar de nós em certos pontos, mas a fusão que se opera, tendes a confirmação em obras, em telegramas e em manifestações do pensamento, demonstra que uma ideia, imensa, bela, sublime, se ergue acima das contingências e faz irradiar seu poder e sua bondade sobre o mundo. Estamos todos de acordo, diferimos em termos e expressões, e se o Sr. Valabreg quiser refletir, verá que estamos todos unidos em um mesmo sentimento de fraternidade e de união e que marchamos todos no mesmo passo para horizontes melhores, para dias mais belos para a humanidade. Na sessão de 11 de setembro, o Sr. Viguier permitiu igualmente ao mestre fazer uma bela interpretação,
fazendo notar que os espíritas, tendo, na exposição de sua doutrina, o princípio da crença em Deus, só fazem adeptos entre os materialistas. Sou do parecer, acrescentou ele, que nossa filosofia não tem nenhuma relação com a crença, o que importa, sobretudo, é interessar as massas no espiritismo. Estimo que os princípios de nossa filosofia não devem trazer nem negação nem afirmação concernentemente à divindade, esta do domínio da fé, e é preciso conceder, a este respeito, a cada um de nossos aderentes, a liberdade de crença mais extensa. Leon Denis lhe respondeu. Vemos a questão de Deus de um ponto de vista exclusivamente necessário às nossas manifestações. Há, na França, duas escolas psíquicas. Gostaria de oferecer detalhes quanto à maneira de proceder das duas escolas. Há os kardecistas e os metapsiquistas. Os kardecistas creem na existência dos espíritos, dos quais dão provas múltiplas, infalíveis e sempre mais numerosas. Por experimentação sabem que acima do mundo dos espíritos existe um foco superior, não lhe dou o nome, um foco de onde emanam e se difundem, ao infinito, correntes de forças, e é esse foco eterno que une todos os seres, que os grandes espíritos retiram as forças necessárias para se manifestar e produzir fenômenos convincentes, em uma solidariedade estreita, em virtude de leis universais. É esta força protetora que dirige nossas sessões experimentais. No dia seguinte, Leon Denis teve um dia sobrecarregado, ele pronunciou, antes, um magnífico discurso sobre a ciência metapsíquica, disse o que esperava dela e, também, o que nela reprovava. Depois teve de se encarregar ainda do discurso de encerramento que lhe valeu uma grande ovação. Vamos nos separar e talvez não nos tornemos a ver neste mundo, porém nos reveremos certamente no outro e nele trabalharemos ainda para servir a causa da verdade e difundir, cada vez que possamos, os raios de sol levante que se chama Espiritismo. Encerrando, eu chamo sobre vós as radiações da força divina a fim de que elas vos penetrem, venham fecundar vossas almas e façam persistir em vós o devotamento, a coragem, a abnegação que vos ajudarão a defrontar as dificuldades da vida, do materialismo, a fim de que possais difundir por todo o mundo a convicção que está em vossos corações. Os representantes estrangeiros, tanto quanto os da França, guardaram destes poucos dias passados em intimidade com o Mestre, sob a irradiação de seu pensamento, seu ensinamento, uma impressão inesquecível. Todos, sem exceção, sentiram que a doutrina que amam tinha em Leon Denis um líder venerável que, por sua grande fé e sua eloquência persuasiva e a lucidez de suas vistas, era um digno continuador de Allan Kardec. O congresso teve um lado ilustrativo pela conferência, com projeções de Sir Conan Doyle, milhares de parisienses lotaram desde cedo as salas da Sociedade Sábia, depois a Sala Wagram, onde foi feita uma segunda conferência. Estima-se que milhares de pessoas não puderam entrar neste imenso local que conteria facilmente 5.000 pessoas. A imprensa se maravilhou com este sucesso e não dissimulou seu espanto de que Paris contasse com um número tão grande de pessoas interessadas no espiritismo. Ela conveio que, se Sir Conan Doyle se tivesse decidido a pronunciar uma terceira conferência na Sala do Trocadeiro, esta sala imensa teria sido muito pequena para conter os auditores do famoso pioneiro inglês. Leon Denis se rejubilava muito com este ocorrido da massa em torno de Sir Arthur Conan Doyle. O congresso absorveu exclusivamente o mestre, quando ele não estava na Rua Copernic, ou na sala da Sociedade Sábia, ele meditava em seu quarto. Contrariamente ao congresso de 1900, em que havia recebido muitas pessoas, desejava viver ignorado e escondia seu endereço aos seus amigos mais íntimos. Não foi senão no fim de sua permanência em Paris que um jornalista pôde despistá-lo e obter dele uma entrevista.
O Sr. Skier de La Liberté relatava no dia seguinte, nestes termos, a conversa que havia tido com o mestre a respeito do espiritualismo moderno. No momento em que o Congresso Espírita acaba de encerrar seus trabalhos, parece-nos interessante recolher da própria boca de seu presidente, o Sr. Leon Denis, as conclusões a que chegou esta Assembleia Internacional. Sabe-se que o Sr. Denis, grande apóstolo do Espiritismo e sucessor de Allan Kardec, escreveu numerosas obras sobre as ciências metapsíquicas e das quais a mais notável, Depois da Morte, é um livro de alta filosofia, tratando da sobrevivência e de tudo a quanto a ela se relaciona. O eminente espírita pôde nos receber esta manhã. É um ancião de 80 anos, quase cego, a barba de neve que lembra, fisicamente, o Moisés de Miguel Ângelo e também Tolstói. Infinitamente cortês, prestou-se às nossas perguntas e seu tom, de começo familiar, elevou-se logo até a eloquência mais apaixonada e mais persuasiva. Está satisfeito, mestre, com o resultado do congresso? Perguntamos. Encantado. Seus resultados serão consideráveis. É uma nova vitória para o espiritismo kardecista. Está longe o tempo em que se respondia às afirmações dos espíritas com sarcasmos. A atenção pública voltou-se para o seu lado. A discussão, a controvérsia cortês substituíram a difamação. Contestava-se a realidade dos fenômenos, que os metapsiquistas fizeram, por experiências de laboratório, a demonstração de que eles existem. As afirmações de um William Barrett, um Oliver Lodge, um Charles Richet, vinham depois das de William Crookes e não se contestam. Muitos sábios reclamam ainda outras provas. Eles duvidam, essas provas, eles as obterão, se quiserem estudar as forças desconhecidas, com a boa vontade necessária, tendo em conta que eles não estão mais em presença de forças mecânicas, mas de forças inteligentes. O Espiritismo prova a existência de um mundo invisível, bem mais complexo ainda que o mundo material. Ele prova também a imortalidade da alma humana e da consciência individual e, enfim, a evolução da alma através das vidas sucessivas que as levam para o conhecimento e para a perfeição. Esta teoria é a de Pitágoras? Sim, e de Jesus, pois ele ensinou a pluralidade das vidas em sua conversa com Nicodemos e, também, quando disse que João Batista era a reencarnação de Elias. Porém isto é contrário ao dogma católico. Certamente. A Igreja, que visava antes de tudo impor seu jugo, transformou a ideia de Cristo e ensinou a doutrina de uma vida única com a ameaça do inferno, a fim de pôr nas mãos dos sacerdotes um potente meio de dominação política. É verdade que sonhais ver o ensino do Espiritismo nas escolas? Eu sonho ver ensinar às crianças a doutrina da sobrevivência, para substituir o catecismo com um horizonte mais largo e dar-lhes uma moral elevada. Mas vai muito longe e daí não nos ocorre mostrar-lhes fantasmas, nem ectoplasmas, nem fenômenos perturbadores, que não podem ser controlados senão pelos pesquisadores ponderados e prudentes, pois nestas experiências podem se miscuir maus e perigosos espíritos. Aqueles que levantam o véu do mistério devem ser capazes de separar o que é útil para o bem da humanidade. Na fronte de nosso interlocutor parecia irradiar a auréola dos apóstolos. Nós o deixamos profundamente perturbado. C.H. Skier. O mestre não deixou Paris no encerramento do congresso. Ele permaneceu 2 dias ainda entre os seus amigos parisienses, felizes por tê-lo junto deles. Ele se mostrou alegre, encantador, pleno de espírito. Brincava-se com ele a respeito de seus hábitos, que ele havia abandonado. O Sr. Jameer veio testemunhar-lhe sua gratidão e sua alegria, visto ter ele decidido presidir ao congresso do qual fora alma. Leon Denis, muito emocionado, prestou homenagem ao Sr. Meyer e seus preciosos colaboradores, assegurando o sucesso do congresso com uma preparação metódica e cuidadosa.
No dia 15 de setembro, Leon Denis voltava a Tours. Nós o vimos no dia seguinte como antes de sua partida. Ficamos surpreendidos com sua grande calma. Ele retomou logo em seguida sua vida e ninguém poderia supor que um acontecimento de importância capital havia conturbado sua vida durante 10 dias. O maravilhoso equilíbrio dos sábios, que as vaidades do mundo não perturbam e a quem só cativa a vida do espírito. Este congresso teve uma profunda repercussão na imprensa. Um repórter foi sucessivamente interrogar o cardeal Dubois e o pastor Robert. A Igreja Católica é consciente do estado do espírito moderno, e seus oradores não temiam falar acerca da inquietude humana. O cardeal, muito informado dos trabalhos do Congresso Espírita, naturalmente defendia que só o Evangelho pode responder às duas questões que, em todos os tempos, foram propostas aos homens: que somos? Para onde vamos? E terminou por este conselho dirigido aos espíritas. Quisestes acabar com as misérias desta terra, fizestes esforços por um ideal, nesse esforço prossegui, então o Cristo falará em vossa alma para vos revelar a verdade. O pastor Robert, um dos ministros mais eminentes do protestantismo, presidente do consistório da Igreja Reformada, tão advertido quanto o cardeal Dubois quanto ao Espiritismo, fez esta declaração. O Espiritismo é uma ciência que é louvável estudar. O que eu reprovo aos espíritas é de miscuir o sentimento religioso às suas práticas. Que eles estudem certos fenômenos psíquicos ainda mal conhecidos, eu não os condeno por isto. Seu erro é o de querer criar uma espécie de religião racional. Contrariamente ao cardeal Dubois, ele confessa que o Evangelho não explica tudo, mas o crente não tem necessidade de demonstração. E como o jornalista lhe propunha esta questão: desaconselhai a prática do espiritismo aos vossos correligionários. Eles podem fazê-lo, sob as reservas que indiquei, respondeu. O mestre ficou muito interessado pela leitura dessas entrevistas. O ponto de vista de duas altas personalidades do clero católico e protestante estavam longe de lhe serem indiferentes e ele não deixou de apreciar a amplidão e a independência de suas vistas. Leon Denis se havia tornado menos combativo no final de seu apostolado. Ele não era mais o velho espírita da brochura publicada outrora e intitulada Resposta de um velho espírita a um doutor em letras de Lyon. Assistindo há 50 anos às controvérsias por vezes calorosas entre católicos e espíritas, ele deixava os jovens responderem às polêmicas e dizia: vale mais a luta através da crítica do que a conspiração do silêncio. Isto nos leva a conhecer. A verdade negada por uns se propaga por outros, nada poderá agir contra ela pois que as forças do alto participam do combate. Como todos os velhos, Leon Denis era refratário às objetivas dos fotógrafos. Antes do congresso, os amigos e admiradores possuíam somente duas fotografias suas. Uma velha, feita em Lyon, traz o seu autógrafo e o representa em sua maturidade. A outra, mais recente, obtida pela amabilidade do Sr. e Sra. J. Melon, espíritas parisienses que viam o mestre quando eles estavam em veraneio em Vouvray. Este não quis se negar às suas instâncias e pousou iluminado por um raio de sol diante da janela de seu quarto. Sua fisionomia estava impregnada de uma bonomia sorridente, pois que vós lutastes como vos recusar, parece ele dizer aos amáveis amadores. O congresso deveria nos proporcionar um novo retrato do apóstolo. Esta fotografia foi publicada no número da Revista Espírita de novembro de 1925 e reproduzida no número de maio, quando da desencarnação do mestre. Uma bela ampliação do busto foi feita para o livro do relatório do Congresso. A cabeça enérgica tem qualquer coisa de escultural, e admirando a bela fronte do pensador deplora-se que Leon Denis não tenha cedido ao desejo de um escultor parisiense, o Sr. Henri Boillon, que, em uma carta muito amável, datada de 2 de dezembro de 1909, propunha-lhe modelar os traços em cera.
Ele se exprimia nestes termos: eu desejo muito materializar em um busto o rosto que é o frágil envoltório de um puro e alto espírito, mas eu não ousaria vos pedir esta honra se vós não me desseis a coragem, fazendo-me uma muito agradável surpresa pela remessa de vosso Jeanne d'Arc Medium. Fim do livro Congresso Espírita Internacional de Paris em 1925. De Leon Denis, 1925. Caro amigo, se você gostou deste livro e tem oportunidade de adquiri-lo, faça-o, pois os direitos autorais são doados a instituições de caridade. Muita paz.